Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos dar continuidade à nossa reflexão da leitura do profeta Jeremias, nosso 83º encontro. Vamos trabalhar Jeremias, do capítulo 36, ao versículo 27 e 32. Javé pede a Jeremias que reescreva o livro queimado, pelo rei Joaquim, e manda um recado ao rei Joaquim. O rei queria esconder o que iria acontecer com o povo com a chegada do rei da Babilônia, que virá para destruir o país. Assim, ele procurou desaparecer as palavras proféticas, a fim de que todos não soubessem do que aconteceria, querendo assim calar a palavra profética. Joaquim perderá a coroa, seu fim não será bom. Isto é, ele vai morrer antes da chegada do rei da Babilônia. O trono vai ser dado ao seu filho Joaquim também, e este vai ser vencido com pouco tempo de reinado pelo rei Nabucodonosor e será levado para o exílio. O rei então vai colocar no lugar um novo rei para governar Israel, que seria um rei aliado da Babilônia, que será Sedecias. Vamos então fazer a leitura, depois nós vamos fazer o comentário. Depois que o rei queimou o pergaminho que continha as palavras escritas por Baruque e ditadas por Jeremias, Javé dirigiu esta palavra a Jeremias: pegue de novo outro pergaminho e escreva nele tudo o que estava escrito no primeiro pergaminho que Joaquim, rei de Judá, queimou. Você deverá dizer o seguinte a Joaquim, rei de Judá: assim diz Javé: você queimou o pergaminho dizendo: por que você escreveu nele que o rei da Babilônia virá sem dúvida nenhuma destruir esse país e dele fará desaparecer os homens e os rebanhos? Por isso assim diz Javé sobre Joaquim, rei de Judá: ele não terá um descendente no trono de Davi. O seu cadáver ficará exposto ao calor do dia e ao frio da noite. Eu castigo nele, na sua família e nos seus ministros, os pecados que cometeram. Trarei para eles, para os habitantes de Jerusalém e para os cidadãos de Judá, todas as desgraças de que eu falei e eles não quiseram ouvir. Jeremias pegou então outro pergaminho e o entregou ao escrivão Baruque, filho de Nerias, que escreveu tudo o que estava no pergaminho que Joaquim, rei de Judá, havia queimado. Acrescentou ainda muitas outras palavras semelhantes. Então, este é o texto que nós vamos refletir no dia de hoje. Versículo 27. Depois que o rei queimou o pergaminho, que continha as palavras escritas por Baruque, editadas por Jeremias, Javé dirigiu esta palavra a Jeremias. A cena continua. O rei Joaquim havia queimado o pergaminho com as palavras da profecia. Ele queria calar a voz profética, destruindo assim o pergaminho. Mas Javé novamente dirige sua palavra a Jeremias. Versículo 28.
pegue de novo outro pergaminho, escreva nele tudo o que estava escrito no primeiro pergaminho que Joaquim, rei de Judá, queimou. O Senhor Javé preservou a vida de Jeremias e Baruque para que ele pudesse ditar de novo tudo o que foi escrito no primeiro livro. Este novo livro será salvo do incêndio de Jerusalém, quando Nabucodonosor destruir Judá, destruir Jerusalém e o templo. O profeta se salvou, mas morrerá no exílio, no Egito, onde será levado. Versículo 29. Você deverá dizer o seguinte a Joaquim, rei de Judá. Assim diz Javé. Você queimou o pergaminho dizendo, por que você escreveu nele que o rei da Babilônia virá sem dúvida nenhuma destruir esse país e dele fará desaparecer os homens e rebanhos? Joaquim não pôde tolerar a palavra profética, Ele considerava a palavra profética um ataque ao país, à nação de Judá. Nem tampouco suportar que Nabucodonosor iria destruir a herança de Israel, a terra dada por Deus e o lugar sagrado. Isto era para o rei uma mentira. Javé não iria jamais abandonar seu povo. Versículo 30. Por isso, assim diz Javé sobre Joaquim, rei de Judá. Ele não terá um descendente no trono de Davi. Seu cadáver ficará exposto ao calor do dia, ao frio da noite. Essa profecia não aconteceu. O rei Joaquim irá morrer na paz. Seu sucessor também, seu filho Joaquim, será deposto por Nabucodonosor, com poucos meses de ter sido entronizado. Este rei, filho Joaquim, será levado para o exílio na Babilônia, na primeira deportação. Serão 3. Então, nessa primeira deportação, o rei deposto irá ser levado para a Babilônia. O rei da Babilônia colocará Sedecias no trono. Sedecias, mais tarde, irá trair Nabucodonosor, se aliando ao Egito contra a Babilônia. Este Sedecias, sim, morrerá. Ele e sua família toda, por ordem do rei Nabucodonosor. Versículo 31. Eu castigo nele, na sua família, nos seus ministros, os pecados que cometeram. Trarei para eles, para os habitantes de Jerusalém e para a cidade de Judá, todas as desgraças de que eu falei, e eles não quiseram ouvir. Houve uma resistência do povo à palavra de Javé anunciada por Jeremias. Sedecias, irmão de Joaquim é este rei aqui, será colocado no trono, como vimos, pelo próprio rei da Babilônia. Ele vai ser o último rei de Judá. No pós-exílio, Zorobabel, descendente de Davi, não será entronizado como rei de Israel. Israel, no pós-exílio, será uma teocracia governada pelos sacerdotes. Realmente, Judá foi destruída após a terceira fase, onde se destruirá tudo na cidade, como também o templo. Será neste tempo que Sedecias será morto, primeiro cegado, depois morto, com toda a sua família. Primeiro Sedecias vai ver a sua família morrer, e por último ele vai ser cegado e morto. Versículo 32. Jeremias, então, pegou outro pergaminho e o entregou ao escrivão Baruque, filho de Nerias, que escreveu tudo o que estava no pergaminho que o rei Joaquim, rei de Judá, havia queimado. Acrescentou ainda muitas outras palavras semelhantes. A cena
encerra com Jeremias, obedecendo a ordem de Javé. E faz com que Baruque escreva tudo que estava no primeiro pergaminho, que o rei Joaquim tinha queimado. Mas o segundo pergaminho contou com acréscimos de outras palavras proféticas. Assim, o segundo pergaminho não foi exatamente uma cópia do primeiro, que foi queimado, mas uma nova edição. Um sumário da pregação de Jeremias foi escrito como prólogo ou final do livro, da obra como um todo. Então esse é o texto que nós estamos refletindo. Vamos iniciar no próximo encontro, capítulo 37. E com essa realidade, agora entramos com o rei Joaquim, vamos entrar já com o rei Sedecias, o tempo do rei Sedecias, que foi colocado como rei de Israel por Nabucodonosor. Então que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, a sua face resplandeça sobre nós.